Olá, olá! Boa noite ao meu pessoal do Instagram. E agora nós começamos aqui a aguardar o pessoal entrar, 22 horas em ponto. Então a gente começa. Eu estava aqui conversando com o meu pessoal do Facebook, a Flavinha entrando aqui comigo. Vamos aguardar, já dei a oportunidade para ela. Estamos aguardando aqui a conexão. Tá... Ah, minha É, linda! Você entrou já! Olha entrei, já cheguei só! aqui. Chegou chegando, isso mesmo! Gosto assim! Boa noite, Bom, Clau! Obrigada por vocês estarem aqui. E aí, o meu marido hoje fez uma surpresa, então eu tô aqui com você no Insta e ele me colocou no Face. Então, eu ai que também estou chique. com o pessoal do Facebook. Beijo a todos que estão aí, viu? E muito obrigada por você estar aqui conosco, Flá, e aceitar o meu E, convite, linda. ó, por nada. Muito obrigada pelo convite, adorei. Isso é muito bom. Eu venho falando, eu falei agora para o pessoal do Facebook, né? Que eu venho conversando com pessoas nas quais tem entregas, né? Então, Sim, essa entrega aqui de hoje é para que a gente possa equilibrar a nossa mente e o nosso corpo nestes isso, momentos aonde nós estamos aí merecendo, né? Porque nós sempre somos sim, merecedores de exercícios, de oportunidades, de possibilidades, né? Então, isso mesmo. eu vou me apresentar e fazer uma breve apresentação, porque eu tenho o maior prazer em passar a palavra para você. Então, para Muito aqueles que obrigada. não me conhecem, o meu nome é Celi Colette Nanami, eu sou socióloga, formada em hipnose ericksoniana, em clínica, sou Master Coach e Master em PNL. Tenho IFT, barra de Axis e outras técnicas que a gente vem agregando ao longo destes anos, certo? Então, para vocês que não me conheciam, então agora, muito prazer. E agora eu vou passar a palavra para nossa linda, maravilhosa Flaviana Rezende, que é minha colega de curso também, mas ela tem outras especialidades e a gente vai abordar um pouquinho nisso, tá bom? Agora é com Sim. você, minha boneca. Vamos lá. Vamos lá, boa noite a todos. Como é que tá o meu áudio, tá bom? Você tá perfeita. Visual Ok. também, tá tudo show. Passei perfume e Passou tal para ver perfume? Isso é vocês aqui, né? importante. Arrumei o cabelo e tal. Porque Ela tá com o afinal, na nenê pequeno, quarentena, então ela tem que, né? Tá, foi uma. articular. Isso mesmo. Então, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Flaviana Rezende, sou hipnoterapeuta também, como a Celi. Sou parapsicóloga, uma das minhas formações é a parapsicologia, da linha científica. Trabalho faço uma junção, né, da hipnoterapia, da parapsicologia e também da experiência somática, que é nós vamos falando ao longo da live hoje, nós vamos dar alguns presentes para vocês, né, alguns exercícios aí nessa quarentena. Isso. E eu sempre falo, né, que quando você tem uma formação, você usa aquela. Quando você tem duas, você usa aquelas. Quando você tem várias, você usa muitas, né? E acaba fazendo algo sob medida para o seu cliente. Porque cada cliente é único, né? Não tem como a gente pegar uma fórmula e vou fazer uma fórmula básica aqui para vocês como um remédio, né? Cada cliente tem um jeito de se conectar com o inconsciente ou com o subconsciente. Uhum. E aí nós vamos trabalhando nessas linhas e Isso. vai ajudando a buscar o objetivo que o cliente deseja. Isso. E aí, gente, eu quero já logo deixar avisado no início da live, porque é assim, é, a questão da live é assim, ela dura 1 hora no Instagram, né? E depois ela cai. Uhum. Então,
os assuntos têm sido bastante enriquecedores e aí provavelmente vai ultrapassar essa hora, então ela vai Uhum. cair. E aí, quando for acontecer isso, eu sempre aviso, gente, tá faltando tantos minutos. E aí cai, vocês entram de novo e nós vamos continuando, tá? Também Uhum. deem coraçãozinho quando vocês estão gostando do assunto. Isso faz com que a gente crie aí um pouquinho mais de autoridade, as pessoas também começam a visualizar a nossa live e poder ter um conhecimento, né? Então, estão perguntando aqui para você, Flaviana, o que Sim, significa parapsicologia? Por favor, você sim. pode assumir as suas palavras. Muito bem. Então, a parapsicologia que eu estudei é a parapsicologia da linha científica independente do Uhum, sistema GRISA. Existem, no Brasil, nós temos 3 linhas. Então, eu vou explicar o que cada uma estuda e uhum, onde eu entro em tudo isso. Então, a linha científica independente, ela entende que os fenômenos paranormais, que eu já vou explicar para vocês o que é os fenômenos paranormais, que uhum, eles são desencadeados pela mente humana. O que são fenômenos paranormais? São aqueles fenômenos que os copos quebram dentro de casa, acontecem barulhos, é, batem coisas. Então, esses são fenômenos. E, às vezes, são os fenômenos paranormais. Às vezes, uma pessoa na casa percebe, às vezes, mais que uma percebe, às vezes, a família inteira percebe. Então, a parapsicologia vai fazer o quê? Ela vai entender aquela dinâmica familiar, porque se acontece um fenômeno paranormal, essa linha científica entende que ele é desencadeado pela mente, pelo subconsciente de alguém daquela casa. O uhum, subconsciente de alguém está desarmonizado e está produzindo tudo aquilo. certo. Se vocês forem estudar a linha, então essa linha científica independente, ela fala dos fenômenos e não tem distância. Uhum, Então, por exemplo, eu posso estar aqui no segundo andar, minha casa tem 5 andares e no quinto andar está acontecendo uma coisa lá. E esse fenômeno foi desencadeado pela minha mente. tá. A linha católica, que é a linha do Padre Quevedo, que foi ele que fundou, explica que os fenômenos paranormais são desencadeados pela mente, mas por uma distância de um raio de aproximadamente 50 metros. Uhum, E a linha espírita acredita que os fenômenos paranormais são desencadeados por espíritos, que uhum, tem aquele filme lá do Poltergeist e tal, né? uhum, uhum, Então, o que é o meu trabalho? Dentro da parapsicologia, é entender a dinâmica familiar, uhum, quem é que está desencadeando aquele fenômeno, porque uhum, a partir do momento que a pessoa chega para você no consultório, você consegue, através da história dela, identificar com quem que está a situação, e aí você vai cuidar terapeuticamente dessa pessoa. uhum, E a partir do momento que ela se harmoniza, os fenômenos param de acontecer. uhum, E a hipnose, que é uma linha mestra que nós temos, tanto eu quanto a Celi, né? uhum, É, ela vem ao encontro, ela não vem de encontro, ela vem ao encontro, né? Ajudar nessa compreensão desses fenômenos e uhum. ajustar essa regulagem da nossa mente que pode estar lá desarmonizada, né? Sim. E aí ela vai ajustando a regulagem e Uhum, é muito interessante, Celi, que existem pessoas que queimam lâmpada, quebram copos. Tinha uma cliente minha que não podia ter copo em casa, né? Que o cristal, plim, de repente dentro do armário explodia. Explodiu lá 10 copos de cristal. Falou, não posso mais comprar, pago caro nesse negócio, eu quebro tudo. uhum, Então, a hora que você descobre o porquê a mente da pessoa é tão potente e está fazendo isso, e a uhum, pessoa consegue se organizar,
pronto, pode ter os copos de cristal. Que Ah, não vai ter mais problema. entendi, muito bem. E aí, quando Bacana a pessoa que perguntou para a psicologia, expliquei. isso. Então, Clau, você que perguntou, vê se você entendeu, né? E aí, qualquer coisa a gente volta. E aí, quando a gente associa, né, essa linha da parapsicologia com a da hipnose, é porque a hipnose, Uhum. nós acreditamos que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, tem algumas categorias que falam inconsciente ou sub, né? Eu gosto de falar Isso, sub, porque eu divido sim, sempre em três o modelo da mente, né? E aí, isso. o subconsciente ele tem ali informações de memórias de longo prazo, né? E que elas podem Sim. trazer, né? Ela disse que entendeu e ela gostou, Uhum. obrigada. Então, ela pode trazer informações para a gente. Quando a Flaviana explicou essa questão de que a parapsicologia ela é levada para o consultório para que a gente possa estudar o que está acontecendo dentro da família, né? É o que também nós fazemos na hipnose, né? Por isso que vai de, não ao, né? Ou é ao Isso. ou de. Completa. Isso. Então, um completa o outro, por quê? Porque a gente sempre vai fazer essa avaliação, né? Uhum. Indo um pouquinho Isso. mais profundo, para que a gente possa ver aí um histórico familiar um pouquinho mais detalhado, né? Isso. Isso. Então, a gente tem aqui uma pessoa que fala assim: acontece muito comigo, né, de acender ou apagar postes quando Postes. passo. Muito interessante. A Sim. energia, né? Então, a gente tem aí que lembrar que nós sempre temos as energias, né? Alice, minha linda, beijo, saudades, viu? E aí, essas questões, elas também são interessantes, porque às vezes a pessoa tem é, energias, tem situações que elas enfrentam, né? E elas têm a Sim. oportunidade e elas não sabem como que elas podem lidar com isso, né, Flavi? Sim, e o que acontece, por exemplo, no caso da nossa pessoa aqui, da nossa cliente ou da nossa amiga, né, que trouxe a informação que ela acende e apaga, enfim, as luzes dos postes, Uhum. é muito importante explicar uma situação que é, tudo isso acontece não é porque é uma coisa mística, não é porque a pessoa tem superpoderes, não tem a ver com isso. Tem a ver que é uma coisa científica. O subconsciente, ele tem um poder, né, de articular algumas informações da tua energia mental. E a tua energia mental age com o externo. Por isso que acontece de quebrar o copo, apagar a lâmpada, queimar as lâmpadas dentro de casa. Por quê? Porque é uma energia. É física isso, né? É física, é uma energia que. Por que que você, quando você está doente, que você pegou uma gripe, por que que você toma sopinha? Você não toma comida, né? As comidas que você come são comidinhas que vão ajudando o teu corpo se recuperar, né? Então, por que que nós nos alimentamos todo dia? Por que que nós almoçamos? Por que que nós jantamos? Por que que nós fazemos lanche? Porque o nosso corpo precisa de energia para nós sobrevivermos, né? Sim. E a nossa mente também, ela tem essa energia que se ela não, ela pode estar regulada Uhum. para o bem, para a felicidade, para as coisas boas, para tudo na tua vida dar certo e a sua energia mental pode estar direcionada para doença, para para situações dos fenômenos paranormais desarmoniosos, né, que a gente pode falar que acontecem. Uhum. Então, por isso que é importante, a partir do momento que você regula, pronto, vida Isso. flui. Então, agora a Vamos lá. gente consegue entrar, mediante essa explicação que você falou, nós podemos entrar no tema, né? Que nessa quarentena muitas pessoas acabam se desregulando, que é como nós chamamos, né, Flá?
Isso, As pessoas se desregulam por quê? Entram em processos de ansiedade, entram numa situação meio que de pânico do que eu posso fazer, ou eu já fiz de tudo e não sei mais o que eu faço para ocupar melhor o meu tempo, né? Então, o isso. que a gente pode ir fazendo para que a gente possa regular o nosso corpo, né? Tem uma outra pergunta da Clau, mas a gente vai Uhum. responder ela um pouquinho mais para frente, para que Ao a gente longo. hoje já entre no tema, né? E a gente vai falando como a gente pode regular. De repente, no decorrer, você já está respondendo. Parte do que ela pergunta aqui, você já falou, né? Que são Tá. questões que nós Uhum. trazemos, questões energéticas positivas ou questões energéticas que são de Nega. pensamentos perturbadores, que são questões que a gente acaba fazendo e que às vezes, né, e que às vezes essas pessoas elas não conseguem lidar com isso, né? E aí só E acha que controlar. e controlar. Porque assim, Sim. eu sinto alguma coisa, e aí quando eu sinto, sempre vai acontecer algo que não vai dar legal, né? Então Uhum. a gente é importante que no decorrer disso a gente possa, como falar do equilíbrio da mente, então agora a gente vai falar propriamente do tema, né? Isso. Então vamos lá. O que você preparou para a gente poder ir aprendendo a irregular? Fê, uma coisa bem importante, assim, para a gente deixar para as pessoas. Caso, porque uma hora às vezes passa muito rápido e sobram perguntas. Então, eu me disponibilizo, me sigam lá no Instagram, vão lá naquele inbox, né? Isso, no E me direto. perguntem coisas. Isso, me perguntem que eu respondo vocês lá, caso fique alguma dúvida Acredito que também. terá várias. Então vamos lá, sobre o nosso tema, o entrosamento mente-corpo em tempo de quarentena. Isso. Vamos ver. Muito, muito importante. Estamos passando por uma fase que a gente pode ver ela de dois jeitos, e isso é um chavão, né? Você pode ver essa fase como sendo uma oportunidade para você se reorganizar, ou você pode ver essa fase como uma tragédia, uma coisa horrorosa, algo assim. Uhum. Óbvio que nós precisamos perceber o que está acontecendo lá fora. Sim. Porém, o que você vai fazer com esse tempo que a vida, entre aspas, te colocou dentro de casa, ou te colocou dentro do seu trabalho, isolado do restante do mundo, né? Como é que você vai fazer para lidar com você mesmo? Uhum. E, e o que eu tenho falado isso muito com os meus clientes, que quem se dá bem consigo mesmo, Uhum. ou seja, quem fica bem consigo mesmo sendo uma boa companhia, está passando a pandemia em paz. Agora, quando você não está bem com você mesmo, aí você foge para o Instagram, foge para o Facebook, e escuta música no Spotify, e acaba todos os filmes do Netflix, porque você não quer ficar na sua própria companhia, né? E o quão importante é esse entrosamento, porque você é uma mente passando por um corpo, né? Estando nesse corpo nesse momento. Então, como é que faz? Porque são duas coisas, né? Sim. E tem horas que você manda o teu corpo não obedece o que você quer que ele faça, né? Uhum. E às vezes você quer escalar uma montanha e ele não vai, né? É. Porque ele não tem condicionamento. Então, é muito importante nós entendermos uma coisa. Se ele compartilha da mesma linha que a nossa mente divide-se em três, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. Então, o consciente é o que nós estamos usando agora, para a gente prestar atenção. O inconsciente é quem cuida da nossa máquina, vamos pensar assim de uma maneira muito, muito sucinta, muito didática. Né? O inconsciente ele está fazendo seu coração bater, você nem está precisando falar para o coração bater, ele está tomando conta disso para você, ele está tomando conta da sua respiração. Então o inconsciente está cuidando da sua máquina. E o subconsciente ele é uma parte bem grande da nossa mente
que ele vai cuidar das tuas emoções, ele vai cuidar dos teus hábitos, ele vai cuidar dos teus traumas. Ou seja, eu brinco, né, com os adolescentes no consultório, eu falo, a treta tá aí, né? São as emoções, você precisa aprender a administrar esse negócio, né? Senão dá uma atrapalhada. Uhum. Então, nesse momento da pandemia, o que que eu trago para vocês que é importante entender nesse contexto? Que o subconsciente, ele vai mover três coisas. Ele vai mover o seu corpo, ele vai mover os seus sentimentos e as suas emoções, e ele vai mover a realidade. Então, a partir do momento que o seu subconsciente está organizado, ele vai produzir saúde Uhum. para você. A partir do momento que ele está organizado, ele vai permitir que as suas emoções fiquem em equilíbrio. E a partir do momento que também ele estiver harmonizado, ele move a realidade. Então, o que acontece? Um exemplo. Sabe aquelas pessoas que compram um carro novinho e bate o carro no portão, risca o carro? Nossa, que absurdo. Poxa, aí o carro já não é mais novo, né? Que já Ralou. raspou, né? Já estragou o carro. Então, se você tem algo que você comprou aquele carro, porém você não se sente merecedor daquele carro, é uma informação que está registrada no teu subconsciente isso. É. Aí o teu subconsciente faz uma atrapalhada com você e não deixa você ver o portão e você raspa no portão. Então ele move a realidade. Então por que Uhum. eu estou trazendo isso? A partir do momento que você está trabalhando dentro da sua casa ou vivendo isolado, tem pessoas que conseguem trabalhar home office, tem outras que as empresas deixaram em casa, trabalham em fábricas e não tem como, eles têm que estar lá na fábrica, né? Então Sim. estão isolados. Então, por isso que é tão importante nós encontrarmos formas Uhum. de organizarmos o nosso subconsciente para que ele mova o corpo, os sentimentos e as emoções em harmonia. Senão, no final da pandemia, você vai estar em depressão, né? Exatamente. E aí eu vou pegar o gancho, né? Isso daí que Sim, você tá falando, você está entrando um pouco no campo da parapsicologia, né? Então eu vou entrar agora um pouquinho na questão da hipnose, né? isso, Que são bastante congruentes, né? Então, assim, na sim, hipnose nós também compartilhamos das três, do modelo da mente, né? Dividido em três partes. E aí a mente consciente é aquilo que nós temos de 5%, né? Que é a nossa mente racional, analítica, mas são as nossas memórias de curto prazo, certo? sim. O que Mas, você comeu no almoço, exatamente. curto prazo. Uhum, Exato. Um número de telefone, um endereço que você precisou ir, essa coisa aí é memória curta. E só que isso. 95% do que nós compartilhamos de nós, né, é no nosso subconsciente, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, a nossa autodefesa, as nossas memórias de longo prazo, né? Então, logo se vê que nós temos todos os recursos e respostas que estão aí dentro. Porque tudo Sim. que aprendemos, tudo que trouxemos, né, seja herdado ou coletivo, tá ali, Uhum, né? Então a tá gente já ali. sabe que tá lá. Então, quando a gente. E o inconsciente é a nossa questão fisiológica e imunológica. Eu chamo de Isso. saúde, né? E Sim. aí a gente precisa realmente manter esse nosso subconsciente bastante equilibrado para que a gente possa ouvir, sentir, compartilhar, receber, merecer tudo que ele traz para a gente, né? Porque se a Isso. gente não faz isso, se a gente não se permite, ou se a gente não dá o merecimento que a gente tem, então a gente fica capengando e acha que o mundo é contra a gente, né? Mas na Isso. verdade a gente é que está contra o mundo, né?
E aí, se a gente Sim, não olha para essa parte, aí o subconsciente ele vai lá, ele batalha, ele quer mostrar, mas não vai, você não sente, não enxerga, não, etc. Então ele joga para o inconsciente. E aí ele fala assim: vamos ficar um pouquinho doente, que agora literalmente você vai parar, você vai ter que analisar, vai ter que ser cuidado. E aí vem as chamadas, né? Eu não gosto da palavra, mas quem quiser é doença, eu chamo de processo. Aí vem um processo um sim, pouco mais, né, doloroso, digamos assim, sim, para a sim. pessoa poder ouvir esse recurso que realmente está lá e ela não quer enxergar, certo? Isso. Certo. E uma coisa assim, né, Celi, que normalmente os clientes falam: não, Flaviana, mas eu dei duro lá para comprar o carro. Eu não queria bater o carro. Não, eu sei. Conscientemente que essa análise da nossa mente, nós não queremos bater o carro, de jeito nenhum. Uhum. Só que se existe um registro de falta de merecimento, de não competência, enfim, alguma crença limitante, que a gente chama de crença limitante na PNL, no coaching, né? Isso. São crenças, são coisas que nós acreditamos sem querer acreditar, ou que nós aprendemos na infância, ou aquilo veio no nosso chip, no nosso DNA, porque a nossa família pensa daquele jeito, Isso. e aí vem você se destacando Uhum. e de repente o seu subconsciente fala: não, peraí, ninguém da tua família se destacou, você vai querer se destacar? Não, não vai. E acaba produzindo esse desequilíbrio. Mas não é porque você quer. E tem como, a partir do momento que você percebe o que está acontecendo, né? Sim. É, aí você vem lá no meu consultório, você vem no consultório da Celi, ou você vem no nosso consultório online, né? Porque agora o nosso consultório é online. Isso. É, e é muito legal isso, porque não tem distâncias, né? E aí a gente pode ajudar o cliente a perceber onde está a situação da desarmonia ali, né, no subconsciente e ajustar isso. Então, dentro da pandemia é o quê? Equilíbrio. Uhum. E aí, Celi, o pessoal vai, os nossos amigos aqui vão perguntar assim pra gente: tá, mas e como é que faz então para eu ficar em equilíbrio, né, na pandemia? Isso. Então, nós vamos ensinar daqui a pouco um exercício para vocês, um deles, dos muitos que tem. Uhum. E aí o pessoal fica bravo comigo assim: ah, mas eu vim aqui no seu consultório para escutar isso, tanta gente fala isso. Pois é, mas talvez você precisou escutar de mim, né? Porque não existe uma fórmula mágica. Cada pessoa, para cada pessoa funciona uma coisa. Uhum. Para um funciona, para ficar em equilíbrio, funciona o exercício físico. Pronto, vai correr em volta da quadra, vai correr na esteira, faz algo assim. Para outras pessoas, a meditação traz a pessoa para aquele centramento. Para outros é a yoga, para outros é a auto-hipnose, para outros é precisar, eu preciso fazer pelo menos uma sessão de terapia por mês. Tudo bem. Então, é, mas pô, Flaviana, então você não está me dando opções, porque a tua opção é você quem, se você ainda não souber, é você quem vai descobrir, Sim. né? Então não existe fórmula mágica, existe a sua fórmula mágica que funciona para você. Sim. Eu e a Celi, como terapeutas, se você ainda não sabe o que funciona para você, nós duas podemos ajudar você a descobrir. Mas nós não vamos falar assim: olha só, o Ana, vou dar um exemplo. O Ana, para você funciona a meditação. Eu vi aqui, fiz uma análise do seu perfil. Não, Uhum. né? Nós vamos descobrir junto com a pessoa, nós vamos ajudá-la, mas quem descobre é sempre o cliente. Isso. Então, aqui tem uma pergunta da Mariana que ela fala assim: emagrecer pode ter relação com isso? E aí a gente já responde, porque tem uma outra pergunta da Pri, que ela fala assim: cada um precisa se conectar com o seu interno e descobrir como, né? Então, por exemplo, do emagrecer, né?
Então, sexta-feira eu fiz uma live, né, com o Dr. Carlos Evalos, que é cirurgião plástico, e a gente trabalha em parceria com isso. Ele gosta sempre de indicar o pessoal que precisa emagrecer antes, né, Uhum. da cirurgia, e aí a gente trabalha, e aí eu faço esse trabalho e aí devolvo para ele e ele faz o resto, né? E aí Sim. eu comentei bastante com relação a isso, né? E aí, Uhum. Mariana, tem sim a ver com essas Tem. questões daquilo que você carrega dentro do seu subconsciente, né? Isso. Então, eu trabalho muito, eu vou falar do jeito que eu trabalho, e depois a Flavie pode complementar. E aí, assim, Uhum. eu trabalho com as mudanças de hábito, certo? Por quê? Eles são muito fortes, porque esses hábitos, como são memórias de longo prazo, eu posso trazer Sim. hábitos que a minha avó, quando eu chegava na casa dela, ela tinha que ter uma mesa farta e aí eu tinha que experimentar de tudo, e aí eu comecei a ser essa pessoa que experimento de tudo. Aí teve pessoas que perguntou, e à noite eu como mais? Então, isso está sim no nosso subconsciente. O controle daquilo que nós ingerimos está. Então, aquele ditado, todo mundo já sabe, ele é forte, chato, mas a gente tem que relembrá-lo, né? Que nós somos o que comemos, né? Sim. Então, não é que nós temos que escolher somente, nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos ingerindo, porque tudo tem sentimento, tudo tem aroma. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos utilizando os nossos cinco sentidos. E para Sim. isso é importante que nós nos olhemos. Então, aí quando vem a pergunta da Pri, como ela fala, né? Como é que a gente faz para olhar para dentro, né? Uhum. Então, Uhum. nós vamos unir a pergunta da Mariana com a da Pri para a gente poder dar aí uma resposta só. Então, assim, o que, que é olhar para dentro? Primeiro, somos feitos por partes, né? Sim. Então, todas as partes, elas conversam conosco. Então, por exemplo, os dedos das mãos não são iguais, mas cada um tem a sua real função, né? E aí, nós temos que olhar para essas partes, honrando, respeitando, né? Para que a Sim. gente tenha a possibilidade de falar assim, o que, que essa parte está querendo, né? Por que, que Sim. ela está ansiosa? Então, às vezes, o baço está trabalhando mais, ele está precisando de açúcar. Às vezes, o fígado, ele está meio perturbado. É óbvio que nós não vamos conseguir detectar isso órgão por órgão, Uhum. né? E quando às vezes o cliente Sim. chega até o consultório, a gente vai tentando junto com ele. Por quê? Isso. É bom entender, gente, que nós terapeutas, né, quando vocês entram, né, ou adentram no consultório, vocês se conectam com a nossa energia. E a nossa energia é em devolver o melhor para vocês. E o que é devolver o Sim. melhor? Primeiro, sermos o seu espelho, tá? Então, essa questão do ser o espelho, muitas vezes nós estamos entregando aquilo que está dentro do seu recurso, que está no seu subconsciente, mas não de uma resposta linear, e sim de uma resposta onde você vai pensar, porque é dessa maneira que você vai entrar no seu interior, os seus olhos, porque o externo é fácil, né? Eu Uhum. vejo, né? Eu consigo, né? Decifrar o que eu tenho exatamente por conta disso, né? Por Sim. conta de Sim. que é muito fácil, eu tô ali só na minha mente de curta Curto memória, prazo. né? Então Uhum. a gente Uhum. precisa, de uma certa forma, olhar para o nosso interior. E esse interior Uhum. chama-se amor próprio.
né? Sim, Um dos equilíbrios que a gente realmente precisa e merece manter é o nosso verdadeiro amor próprio, gente. sim. Pegando o gancho, posso pegar de volta, Cê? É todo seu. Nessa questão do emagrecimento que nós estamos falando, eu já vou mudar de assunto, mas assim, é que agora durante esse momento do isolamento, né, as pessoas vêm, os clientes vêm reclamando para mim que eles estão comendo muito, né? Que está acontecendo? Então eu gostaria de explicar algumas coisas. Quando você fica, você, nós estamos no meio de uma pandemia. Isso é uma situação adversa. Uhum, Nunca aconteceu uma pandemia antes aqui, pelo menos durante a nossa vida, né? Nem dos nossos pais, não aconteceu. uhum, Então, nós sentimos que, por mais que você não fique bitolado, você sabe que existe uma ameaça à sua sobrevivência ou à sobrevivência dos seus familiares. uhum, Então, isso é fato. Ah, eu tenho que sair de máscara agora na rua, tem que sair de máscara, eu só posso sair de, não posso entrar no mercado sem máscara. Então, existe uma situação diferente do que existia antes, que era um comum, que era uma situação comum. uhum, Então, a partir do momento que começa a acontecer algo diferente, pode gerar uma ansiedade em você. E essa ansiedade vai dar uma vontade uhum, lá numa área do teu cérebro e vai falar: coma, coma, coma. Por quê? Porque você está angustiado. A ansiedade, ela é o quê? É o excesso do futuro. Como nós estamos passando por uma situação adversa de uma pandemia, nós temos medo do que poderá acontecer. Então, isso é futuro. Por isso que nós ficamos ansiosos, porque a ansiedade é excesso de futuro. uhum, uhum. Então, o que é muito importante é nós encontrarmos a nossa conexão ali, que a Pri falou, né? De acharmos o nosso centro para o aqui e o agora. Isso vai ajudar você a diminuir a sua ansiedade. Isso. Uma última coisa sobre emagrecimento, que a Celi trabalha, e eu também trabalho nessa linha, é que é o seguinte: a sua bisavó foi obesa, a sua avó é obesa, a sua mãe é obesa, vem você no consultório e fala assim: não vou ser obesa. O que está acontecendo? Não pode ser. Então, existe o que eu costumo falar assim, eu arrumo palavras didáticas para ficar fácil explicar. Nós temos programinhas dentro, é que nem um computador. Dentro do computador tem vários compartimentos, dentro da nossa mente também. Uhum, Então, existe um compartimento dizendo ali: Flaviana, a sua mãe é obesa, a sua avó e a sua bisa, todas são obesas. uhum, Por amor, você vai honrar essas mulheres da sua família, que elas fazem parte da sua história, uhum. e você vai fazer igual a elas. Aí, conscientemente, eu chego pra Celi e falo assim: Celi, eu preciso emagrecer 20 quilos. Que absurdo isso! Aí a Celi vai lá e vai descobrir, através do trabalho, a Celi e a Flaviana vão descobrir com você, através da tua história, que você precisa se harmonizar, porque você tem no teu chip, no teu DNA, informações dizendo que você precisa ser parecida com elas. Então, a partir do momento que você harmoniza essa informação, você emagrece. Então, essa é uma coisa, gente. E outra coisa é você estar ansioso, que você nunca foi ansioso e está ansioso por causa da pandemia. São informações diferentes, né, Celia? É Sim, importante esclarecer isso. é. Até tem uma pergunta aqui que vai mais ou menos de encontro, que a Nádia fala assim: o fato de comer muito neste momento não está ligado ao fato da sobrevivência? Por acharmos que estamos vulneráveis a um perigo, talvez? Sim. Pode ser porque o seu subconsciente ele fica com medo, né? Olha, vai que falta comida, né? Nossa, porque todo mundo querendo comprar o mercado inteiro, né? E aí o seu subconsciente se assusta
e fica com medo de poder faltar. E aí, tudo que você come, ele armazena, porque ele diz, pode faltar amanhã. Então, ele vai reservar, ele vai engordar você, ele vai reservar, porque no futuro eu posso não ter. Isso. E aí vai de Pode acontecer. encontro a isso que você acabou de falar, da nossa hierarquia, né? Das nossas Isso, heranças, né? heranças. Então, o que que acontece? Nós precisamos lembrar que nós, Brasil, né, nunca vivemos uma situação como essa. E eu diria uma Sim. situação ameaçadora como essa, né? Uhum. Porque a gente acabou tendo que ficar em casa, né? E fechou Sim. tudo e a gente está dependendo de várias situações. Mas os nossos bisos, os nossos avós, né? Estes, sim, eles já experienciaram e vivenciaram situações, né, que vieram de guerra. Então, eles já Isso. tiveram Imigração. isso. Então, supostamente, dentro das nossas memórias de longo prazo, pode existir sim algum registro, que é o Sim. programinha que a Flaviana falou, de que, puxa, pode faltar. Então, esse Sim. desespero que houve logo no começo, corre, compra isso, compra aquilo, né? E aí a gente não entendia por que do papel higiênico, né? Até agora a gente não entendeu, né? Que acabou o papel higiênico. Sim. Era para suar o nariz. Ah, então, pois é, pode ser. E aí, então essas questões, né? As pessoas podem sim se sentirem vulneráveis, amedrontadas e achar que tem que armazenar não só no seu armário, mas sim em você também. No seu corpo. Isso mesmo. Então é por isso. Então, Celi, o tempo passa muito rápido. Uma das chaves, né? Tem uma das linhas terapêuticas que eu estudo, que é a experiência somática, Uhum, em português, né? Porque eles falam muito que é a SE, que é Somatic Experience, né? No Brasil é experiência somática. uhum, Então, a experiência somática traz uma realidade para nós que é o seguinte: é você olhar para o que está acontecendo. uhum, Então, está acontecendo uma pandemia. Está acontecendo uma pandemia. Precisa usar máscara para sair lá fora. Sim, precisa. É você olhar aquele fenômeno que está acontecendo, uhum, nem maior, vai acabar o mundo, vai morrer todo mundo. Ou, não vai, comigo não vai acontecer. Então, assim, é você olhar para a situação como dentro do tamanho real. Então, é uma pandemia. Se eu sair e não me cuidar, eu posso me contaminar? Sim. Por isso, vou usar máscara para ir ao mercado. Pronto, vou passar álcool gel na mão, vou lavar a mão quando chegar em casa. Certo? Então, é você olhar para as coisas do tamanho que elas são. uhum. Nós, seres humanos, né? A gente tem uma coisa assim de você sentiu um medo, aí você pensa assim, não vou sentir esse medo. Ai, não vou olhar para esse medo, não quero sentir, é muito ruim sentir isso. Então, pessoal, uma coisa, levem isso com vocês da nossa live aqui hoje, né? Levem muitas coisas, entre todas, levem especialmente essa. Olhem para as coisas do tamanho que elas são, nem maiores e nem menores. E vocês podem usar a palavra que fizer sentido para vocês, que eu vou falar algumas agora. Encara o que você está sentindo. Está sentindo medo? Uhum, Encara o medo. uhum, Você pode encarar, ou se você quiser, você pode olhar para o medo. Se você quiser, você pode acolher o medo, uhum. ou você pode sentir o medo. Isso. Então lembrem-se disso. Eu tô com medo de morrer. Que bom, parabéns que você tem medo de morrer. É muito bom que você tenha medo de morrer, porque daí você vai sair de máscara. Isso é ótimo para você. É. Que se você não tiver, quando o medo,
todas as emoções, se elas estiverem na medida certa, elas são boas. Porque se você não tiver medo, você vai lá na selva encarar o leão como se ele fosse seu amigo. Sim. E ele é o seu predador. Uhum. Então, o quão importante é, gente, encarar, acolher, sentir. Se você está ansiosa, Só um ansioso, minutinho. Pode tá? ir, tá, Flavi? Vou falando. Se vocês têm medo e estão ansiosos, olhem para essa ansiedade. Puxa, eu estou me sentindo ansiosa porque eu estou com medo de morrer. Ok. Medo de morrer é uma coisa ótima, porque você se cuida, sabe? Quando você tem medo de morrer, ele é um negócio muito bom. É. Ainda mais no meio de uma pandemia, que você está fugindo do invisível, né? Então, Celi, o que você acha? Podemos fazer um exercício? Tá, então antes da gente fazer o exercício, né? Eu Uhum, vi que você tinha aí uma pergunta, né? Que foi uhum, feita, né? Eu vi que você leu e eu nem me ative, que eu vi que era mais voltada para você, porque era sensações aí que tá voltada a para, tá? Então, uhum. só para complementar essa questão aí que você estava falando de nós sentirmos, de nós visualizarmos, de nós acolhermos, né, essas questões, como é que nós podemos chegar a essas sensações e a esses sentimentos, né? É olhando para a gente, é observando Isso, novamente todas as reações e sensações que nós temos. Lembrando que nós temos todos os recursos dentro da gente, né? E aí, sim. numa outra live de um amigo, né, que segunda-feira ele estará comigo, eu assisti uma outra terapeuta holística e ela estuda a energia das palavras, né? E Sim, aí, como nós sim. usamos a palavra medo, e aí, quando ela falou na live, isso, ela falou várias palavras, porém o medo me chamou a atenção, porque ele é Uhum, 0,2% de uma escala de 0 a 5, gente. 0,2. Então, por que que nós vamos potencializar o medo? Quem potencializa somos nós. Ele só isso, tem um valor de 0,2. Então é muito importante que isso que a Flavie falou, de que nós temos que olhar a realidade na proporção e no tamanho dela, nem mais nem menos, né? isso, Então olhar para o medo com 0,2 é eu poder administrar. isso, Melhorar, nós podemos melhorar, mas tem coisas que nós não vamos conseguir melhorar tudo. Então, a gente pode gerenciar, a gente pode administrar, né? De uma forma sim, diferenciada. Então, é importante que a gente coloque leveza nas coisas também, para que a gente não isso. fique trazendo aquilo que talvez vai faltar comida, porque lá na guerra, meu avô, minha mãe, né? Eles passaram por isso, né? E nós temos um clima mais favorável, ok. Neste período, eles estão pedindo para que a gente tome mais cuidado? Sim, porque agora começa a entrar o nosso No inverno. inverno. E no Uhum, inverno, o danadinho do transparente, ele fica mais vivo. Então, a gente sim, precisa tomar esse cuidado. Mas com isso a gente não precisa tirar do 0,2 que o medo nos proporciona. exatamente. É isso mesmo. Sim, E, a e resposta do nosso ouvinte que perguntou para você. Ele tem algumas sensações que ele te fez, né? Desce a barra que você lê de novo. tem uma pessoa falando do descontrole financeiro, não é esse, né? Não. Mas é importante essa pergunta, que ele vê pessoas que reclamam de descontrole financeiro, falta de foco, introversão, ausência de controle pessoal, no caso da impaciência. Hum. São autossabotagens? Sim, são autossabotagens. É ele mesmo.
tem a ver com esses programas que nós estamos falando, né? Então, é um programa de... é aquilo que a gente já falou de emagrecimento, mas aplica-se para o financeiro. O teu bisavô veio na imigração. Nós moramos no Brasil, um país que é feito de imigrantes, né? Então, pessoas passaram muita necessidade. O vô passou necessidade, o pai passou necessidade. Daí vem você que estudou e agora está ganhando bem e acha que vai poder comprar um carrão. Ah, então tá. Daí você compra o carrão e bate no portão. Autossabotagem, né? E assim são aquelas pessoas que ganham muito dinheiro e perdem muito dinheiro. Ganham muito dinheiro, perdem muito dinheiro. São os sabotadores. Que esses sabotadores são os programas que eu falei, ou os registros que a Celê falou, que a gente precisa descobrir para harmonizar isso e a tua vida fluir. Isso mesmo. Beleza? A Bye, mesma John. pessoa, ela fala assim, eu tenho percebido que em algum grau todos nós sabotamos de vez em quando. Às vezes me pego sem muita energia, perdendo tempo com bobeiras e energia e tempo com desorganização, né? Então, eu vou pegar aqui a questão essa pouca energia, né? Eu acho que a gente já falou aqui da onde é que ela vem, né? É porque as questões é que nós nos sabotamos, aí entra a questão da procrastinação, aí entra outras crenças que também estão dentro da gente, né? E que Sim. vão fazendo com que a nossa energia, que nós mesmos estamos carregando estas crenças, né? Porque estamos acreditando que elas existam. Então, a nossa Isso. energia, ela vai sendo minada, ela vai sendo contaminada por essas crenças. Então, sim, nós nos sabotamos ao ponto de desorganizar, não só interiormente, mas a gente começa a demonstrar nas coisas. A gente começa a deixar materiais nossos desorganizados, a gente começa a deixar roupa desorganizada, quarto, algum ambiente, local de trabalho. Então, a gente começa a ter indícios de que dentro da gente também está dessa maneira, nessa desordem, porque a energia já está contaminada. Isso mesmo. Então, vamos lá, Flavia. A gente Vamos tem lá? uns minutinhos, eu acho que dá para a gente Dá. fazer o exercício. E O se alguém exercício. tiver alguma pergunta, lembre-se que pode cair a live, porque a gente está com 8 minutinhos para que ela possa Concluir. Então, eu tenho uma proposta para vocês. Nós vamos fazer um exercício. Se você puder fazer aí na sua casa, você que está ouvindo no seu foninho, no seu computador, enfim, no seu celular. Isso. É um exercício de uns 2, 3 minutos e depois dá o tempo da gente se despedir. Ok? Perfeito. Muito Vamos lá. bem. 22h53, é isso? Isso. Então tá. Para saber se nosso relógio está alinhado, né? Então, pessoal, quem estiver sentado, procure ficar sentado nesse momento, com a coluna retinha, com as costas encostadas lá na cadeira ou no apoio e os pés no chão. Quem estiver deitado, tudo bem. Você pode até fechar os olhos agora. Então, vocês vão deitados ou sentados na posição que vocês estão. Primeiro, uma respiração profunda. Isso, solta. Mais uma respiração profunda. E solta. E nesse momento, a partir de agora, começa a prestar atenção no seu corpo, no aqui e no agora. A sua mente pode querer ir passear, ficar conversando com você, não tem problema, não brigue com ela. Ouça o que a sua mente tem para conversar com você, mas nesse momento volte a sua atenção para o teu corpo. Perceba a sua cabeça, se ela está
recostada ou não. Perceba a existência do seu corpo. Vai passando a sua atenção pelo seu pescoço, pelas suas costas, e vai percebendo que a sua mente vai se conectando melhor ao seu corpo. Isso. E aí vai percebendo que a sua atenção pode continuar, percebendo o tronco, os braços, as pernas e os pés. E veja se é possível você fazer mais uma respiração, bem compridona, subindo, vai lá. Segura um pouquinho lá em cima e solta. Isso. Então, naqueles momentos que você perceber que você está assim um pouquinho além, que você está ansioso porque está em casa, trancado, você vai, senta. Esse exercício é excelente você fazer sentado com os pés no chão. Que a partir do momento que você põe os pés no chão, você pode imaginar, inclusive, que seu pé tem raízes, né? Que você está conectado à terra, você pode criar na sua imaginação. E a respiração de propósito, deixar grandão o peito e soltar, ajuda você a descer da sua cabeça e perceber o seu corpo. Então, esse é um exercício que funciona. Se você praticar todo dia aí, 1 minuto só, vai ajudar todo o seu dia. Exatamente. Então, a gente, com isso, é uma forma de você equilibrar, né? Quando você está com os pés aterrados, você pode se ligar com o universo também, né? E Sim, imaginar que uma grande luz também vai entrando pelo seu corpo e vai fazendo todo um processo, né? De você olhar isso, parte por parte, tranquilizando, lembrando que você pode inspirar tranquilidade, expirar tensão, né? Estamos sempre isso. regulados de uma forma tranquila, leve e serena. Isso é o que a gente tem para hoje, né? Deixando Sim, aqui uma entrega de um conhecimento de parapsicologia, da hipnose, fazendo com que isso. cada um possa olhar para você, possa trazer todo o benefício, lembrando que tudo está dentro de você, certo? Isso. E depende de você olhar, acolher e transformar tudo isso. E Exato. se você precisar de ajuda, conta comigo e a Celi, Isso aí. né? Temos aí 1 minuto e 53, então eu deixo um beijo bem grande, Flavi. Muito, muito obrigada por você ter compartilhado conosco esse conhecimento maravilhoso, ter aceito o meu convite de estar Muito participando obrigada. aqui. Teremos outras oportunidades onde a gente tem a possibilidade de trazer outros conhecimentos também, pegando outras questões, né? Muito obrigada a Sim, todos que ficaram aqui conosco durante esse período, que tiveram aqui, que saborearam. Agradeço sim, aqui. Obrigada a vocês que puderam captar isso. todo esse conhecimento, né? E todas essas questões que nós trouxemos. Gratidão Gratidão. sempre. Obrigada pela presença de todos. Que vocês fiquem bem e protegidos e protegidas durante esse período que em algum momento vai terminar. Isso mesmo. E Beijo ficaremos bem todos. grande. Beijo, Beijos. beijo, gente. E aí, nós Beijo. teremos outras oportunidades, né? Segunda-feira, sábado eu tenho uma live, né? Aqui eu tinha clientes de Boston,
Sábado eu terei a live com a Dani Seixas, que mora em Orlando, e ela vai compartilhar um pouquinho do que está sendo vivido lá. E para quem gostaria Uhum. de estudar ou morar lá, nós vamos falar algumas questões também, tá bom? Ah, Então, muito quem bom. quiser Bacana. assistir, é bem interessante. Está Então, convidado. beijo em todos e até a próxima. Beijo. Até. Beijo. Muita luz. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.